Sérgio Moro, para mim, é a maior decepção que existe na face da terra. Ele foi a única pessoa que eu não consegui cumprimentar no domingo, na manifestação. Parceiro de longa data do Gilmar Mendes, chamado Paulo Gonet, procurador-geral da República, é o chefe do Ministério Público da União, e só ele, então, pode fazer denúncias criminais dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele fez esta denúncia, muito porca, jogou no lixo toda a respeitabilidade jurídica que ele tem, porque sabe-se que ele está trabalhando por coação. Quem conhece a obra do Paulo Gonet sabe que ele jamais escreveria o que escreveu. Não é a mesma pessoa, ou ele está possuído por algum demônio, ou ele está coagido, ou ele está ganhando muito dinheiro, ou ele enlouqueceu. Eu não sei qual a hipótese, mas o Paulo Gonet, que tem a obra jurídica que tem, não é o mesmo autor dessa denúncia. Basta comparar. E eu conheço toda a obra jurídica dele. Não se deu aos advogados dos denunciados acesso a todos os documentos da investigação. E o Alexandre de Moraes insiste em dizer que sim, todos os documentos juntados aos autos daquela denúncia foram disponibilizados. Mas uma coisa são todos os documentos da investigação, outra coisa são os documentos juntados nos autos e os documentos não juntados nos autos, que podem ser documentos que invalidam documentos juntados nos autos. A lei manda que o advogado do denunciado tenha acesso a tudo da investigação. A jurisprudência do STF diz que é obrigação do Estado oferecer acesso ao advogado da defesa a todos os documentos da investigação. Claro. E agora? Está tudo errado. O próprio STF mexendo na Constituição Está tudo errado. E o que é mais bizarro é que no mesmo dia em que o Paulo Gonet oferece uma denúncia contra o Bolsonaro com base numa delação que é uma tortura absolutamente ilegal, criminosa, segundo o próprio STF. Uhum. O Paulo Gonet, que janta na casa do Alexandre de Moraes, oferece uma denúncia contra o Bolsonaro. No mesmo dia, o Toffoli decidiu fabricar mão inocente em Brasília. Ele decidiu anular todas as condenações contra o Antônio Palocci, que foi o grande homem da economia no primeiro mandato do presidente Lula em 2003. Sim. Sob quais argumentos? Sob o argumento de que as prisões preventivas e as delações da Lava Jato eram ilegais, e sob o argumento, este aqui é o mais ridículo, de que o Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, trocava mensagens de Telegram com membros do Ministério Público que fizeram a acusação das ações da Lava Jato. Meu Deus. E o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um membro do Ministério Público, que é o Paulo Gonet, fazer uma denúncia contra o Bolsonaro para um juiz do qual ele janta na casa, que é o Alexandre de Moraes. O que é mais íntimo, trocar mensagem no Telegram ou jantar na casa de uma pessoa? Sem comparação. Tu quer me chamar de estúpido? Chama na minha cara, mas não vem com firula jurídica que não tem sustentação nenhuma. Nenhuma. Então, juridicamente, a resposta é: o Bolsonaro sequer poderia ter sido denunciado. Juridicamente, num país sério, num Estado de Direito, o Bolsonaro não vai ser preso. Porque no Estado de Direito, o Bolsonaro sequer vai ser denunciado. Mas ele foi. Então, nós não somos um Estado de Direito, somos um Estado de exceção. E dentro da exceção, vale tudo. É por isso que eu digo, agora resta o cálculo político. Mas é o cálculo político das cogitações dos 11 ministros do STF. E esses 11 ministros do STF respondem por si, cada um por si. Foi 6-0. Uma vez que hoje eu converso com quase ninguém do STF. Porque, tirando o ministro André Mendonça, que é o único que resguardou a sua honra ali, e o ministro Edson Fachin, que resguardou a sua honra ali, eu não tenho o que conversar com pessoas que, no mesmo dia, para casos diferentes, decidem. Diferentes, com diferentes pessoas, mas semelhantes em conteúdo, decidem coisas diferentes. Eu não posso ter conversa. O que eu vou perguntar para um juiz que no mesmo dia, para casos semelhantes, mas com pessoas diferentes, decidem coisas distintas? Casos semelhantes não, casos idênticos. Para questões idênticas,
No mesmo dia decidem coisas distintas. Tem perseguição aí. Tempo. Então, tirando tá sendo o imparcial. Fachin e tirando o ministro André Mendonça, que, aliás, vale a pena dizer, é o único ministro que viaja de classe econômica quando vai ao exterior para dar palestra e dar aula. Eu já vi, tá? Não foi ninguém que me contou, eu já vi mais de uma vez. Não tenho o que conversar. Então, não dá para saber qual está sendo o cálculo maquiavélico político da cabeça dos 9 ministros do STF. Porque se no Estado de Direito, e dizem que somos um Estado de Direito, se fôssemos um Estado de Direito, o Bolsonaro não ia ser nem condenado, mas foi. Então somos um Estado de exceção. Então eu não posso responder essa pergunta. Ô, Thiago, mas assim, o tempo tá passando, estamos chegando na metade de 2025, 2026 eleições. A gente tá vendo que o Lula vem crescendo a desaprovação por toda a situação econômica do país, o pobre tá comendo menos, a inflação tá batendo. Caso alguém de direita ganhe, vamos falar, o Tarcísio, caso o Bolsonaro ainda esteja inelegível, ganhe, o STF ele perde força em relação à prisão do Bolsonaro ou nada muda? O STF perde força se nós vamos ter uma renovação de 54 cadeiras no Senado. 54 cadeiras no Senado. O STF, ele só perde o poder, e não o poder judicial, isso ele sempre teve, mas o poder ditatorial que ele vem exercendo no Brasil, essa juristocracia que nós vivemos, e juristocracia não é democracia. Não é. Inclusive, o maior constitucionalista vivo deste país, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, hoje com 91 anos, eu fui aluno dele da última turma de graduação no Largo São Francisco. Ele é o último dos catedráticos do Largo São Francisco. Ele foi professor do Alexandre de Moraes. Anteontem ele escreveu um artigo no Conjur, que é um site, né, de assuntos jurídicos, em que ele, pela primeira vez, diz que Alexandre de Moraes é um Torquemado, um Savonarola, é um inquisidor. E o título do artigo é Juristocracia não é democracia. Então a única chance de sobrevivência da democracia é a renovação do Senado. Porque nenhum país fecha. O país pode piorar, nunca tem fundo do poço, porque o país nunca fecha. O país não fecha. Agora, um país que se cala é diferente. Porque um país que se cala é um país que acaba. Que, enquanto a situação está piorando sobremaneira, mas nós podemos criticar através dos nossos representantes eleitos, sempre há uma esperança. Por pior que os indicadores mostrem que o país tem que piorar muito, mas sempre há esperança enquanto a gente puder falar. Sim. O problema é se o STF atingir o grande objetivo dele, que é não silenciar. Porque aí não há mais esperança. Então, a esperança não é a eleição do presidente. Pode ser eleito o Lula de novo, pode ser eleito qualquer pessoa da esquerda. Mas se a gente tiver 41 pessoas no Senado, 40 pessoas no Senado, porque a gente sempre tem o imponderável. Uhum. Se nós, dessas 54 novas pessoas, eu não sei quantos compromissados com a democracia ficarão, né? Eu não fiz esse cálculo ainda. Mas se nós elegermos 30 bons senadores, considerando aqueles que ficaram lá e que certamente adeririam a um projeto sustentado pelo regimento interno e pela legislação brasileira de impeachment de ministros do STF, com um Senado novo, isso tudo vai embora. Agora, um presidente novo, se o Senado não for novo, nada acontece. Porque muita gente fala, o establishment. Só que ninguém diz o que é o establishment. Falam do establishment como um esquerdista fala do mercado, como um ente inexistente que paira maldosamente, que é invencível porque é inacessível. Não, o establishment, ele é acessível, ele tem 81 nomes e 81 sobrenomes, o establishment se chama Senado Federal. Então, mais importante do que eleger um presidente de direito ou não, é nós termos o Senado. 40 senadores, menos da metade. Não precisa nem ser
a mais da metade. Se nós conseguimos 40 senadores aguerridos, com passado limpo, não é ficha... ele tem crime de opinião. Hoje no Brasil isso é medalha. Ser condenado por crime de opinião hoje é medalha. E em especial quando a opinião é contra um agente corrupto do Estado. Seja ele do judiciário, do legislativo ou do executivo. Mas gente que não tem um enriquecimento suspeito, gente que você sabe o nome, sobrenome, a procedência, quem é o pai, quem é a mãe, qual é o caráter. É por isso que eu digo, nenhum senador que vai sair à reeleição merece ser reeleito. A não ser aquele que se explique por que não fez nada antes, porque um senador só pode provocar uma comissão de análise de impeachment. Mas vai perder, não tem maioria, não tem problema. E o Sérgio Moro? Perdeu esse ano, pede ano que vem de novo. Sim. São tantos crimes de responsabilidade que a gente tem aqui, pede um de cada vez. O Sérgio Moro, para mim, é a maior decepção que existe na face da terra. Ele foi a única pessoa que eu não consegui cumprimentar no domingo, na manifestação de domingo, no carro principal. Por quê? Por que você fala isso? Porque ele inventou o método que o Alexandre de Moraes aplica, só que o Alexandre de Moraes é a última instância, ele era a primeira. Porque ele comprometeu a Lava Jato, porque uma coisa é o Ministério Público, uma coisa é o papel do Deltan Dallagnol como acusador. Um acusador, ele quer chegar ao resultado da sua denúncia, então ele quer ver a prisão do acusado. O Sérgio Moro jamais poderia ter comprometido a Lava Jato, mandando mensagens ao Ministério Público, dando orientações ao Ministério Público. Porque o acusador sempre vai se aproveitar de uma vantagem da proximidade com o juiz. Claro. Uma defesa sempre vai se aproveitar da proximidade, da vantagem da proximidade com o juiz. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.